Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre reações químicas. As reações químicas são um fenômeno em que ocorre alteração na composição da matéria, ou seja, elas são responsáveis pelo fenômeno químico. Nesse caso, as partículas iniciais, né, as substâncias iniciais, que são os reagentes, ali na nossa equação representado por A, B, reagem entre si para a formação de novos produtos, C e D. A gente sempre tem que lembrar que essa flechinha que a gente vê que separa os reagentes do produto, ela é o significado de reagem entre si. Existem alguns fatores visuais que vão indicar para a gente se uma reação química ocorreu, que são o desprendimento de gás, mudança de cor, formação de precipitado, aparecimento de chama ou luminosidade. A primeira reação que a gente vai ver aqui é a reação de adição. A reação de adição ela ocorre entre duas substâncias simples que vão formar uma substância composta ou complexa. Nesse caso, nós temos A, que é uma substância simples, ele vai reagir com B, que também é uma substância simples, e vai formar AB. Um exemplo de síntese é do gás carbônico, né? Que eu tenho o carbono, então, que é uma substância simples, o gás oxigênio, que também é uma substância simples, reagindo entre si e formando uma substância composta, que é o CO2, conhecido como gás carbônico ou como dióxido de carbono. A reação de decomposição, ela é o contrário da reação de adição. Nesse caso, uma substância composta vai formar duas substâncias simples. E ela pode acontecer por decomposição pela presença de calor, que é a pirólise, pela presença de luz, que é a fotólise, ou a decomposição pela presença de eletricidade, quando eu passo uma corrente elétrica, né? Que é a eletrólise. Então, a substância composta AB vai se decompor em A mais B. Um exemplo é a decomposição do óxido de mercúrio. Ali eu tenho o óxido de mercúrio, né, o HGO, ele está se decompondo em mercúrio e gás oxigênio. O terceiro tipo de reação é a reação de deslocamento, denominada também de reação de simples troca. Essas reações elas acontecem entre uma substância simples e outra substância composta, levando à formação de uma nova substância simples e de uma nova substância composta. Então, a gente tem dois exemplos ali. A gente tem a substância composta AB reagindo com C, formando AC mais B. Então, o C entrou no lugar do B e B se tornou uma substância simples e teve a formação de uma nova substância composta, que é AC. Da mesma forma, eu posso ter a reação AB reagindo com C, em que C vai substituir o A. Eu vou ter a formação de uma nova substância, que é a CB, e uma substância simples, o A. Por que tem esses dois modelos, né, de reações aqui, de equações? Porque numa delas, o C está substituindo o que seria, por exemplo, a espécie do cátion, e na outra, do ânion. Um exemplo dessa reação aqui é quando a gente coloca ferro metálico numa solução de ácido clorídrico, o HCl. Eu vou ter a formação do cloreto de ferro e um desprendimento de gás, que é o gás hidrogênio. Aqui, então, a gente consegue ver, né, por exemplo, seria um videozinho, mas eu não vou conseguir demonstrar para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo para vocês depois verem, mas é basicamente o laboratorista colocando, né, o metal, cada um desses metais em contato com o HCl, e a gente percebe então a ocorrência de reação pelo desprendimento deste gás hidrogênio, tá? Cada um, né, desses metais aqui, então a gente tem ferro, magnésio, cobre, zinco, cálcio, eles vão ter uma determinada reatividade com o HCl. A próxima reação, então, é uma reação de dupla troca. Elas são reações entre duas substâncias compostas que permutam entre si os elementos químicos, gerando duas novas substâncias compostas. Então, eu vou ter, por exemplo, a substância composta AB reagindo com a substância CD, formando AD mais CB. Então, vejam, né, que aqui o AB
eu tive o B saindo, né, dessa substância composta e indo para a substância CD e substituiu aqui o D. Então, o exemplo dessa reação é a reação entre o cloreto de sódio com o nitrato de prata, formando cloreto de prata mais nitrato de sódio. Então, isso aqui é uma reação de dupla troca. Eu também vou deixar o vídeo referente a ela aqui embaixo. A outra reação seria a reação de oxirredução. A reação de oxirredução ela ocorre entre metais que têm tendência em ceder elétrons, como a gente viu lá na aula de tabela periódica, né? Os metais eles têm tendência a ceder elétrons e não metais que têm tendência para receber elétrons. Como exemplo, a gente pode citar a oxidação do ferro, né? Que o ferro metálico ele vai se oxidar em óxido de ferro, também conhecido popularmente como ferrugem. O ferro, então, vai ser o nosso metal, né? Ele tem essa tendência de ceder elétrons, então ele vai do NOx 0, porque a gente chama de mais 3, então ele perdeu 3 elétrons, e o oxigênio, que é o nosso A metal ou não metal, estava ali na molécula do gás oxigênio com NOx 0, e quando reagiu para formar o óxido, ficou com NOx menos 2, então ele ganhou 2 elétrons. Cada oxigênio ganhou 2 elétrons. Então, a gente tem a formação, né, do Fe2O3. Como eu percebo que essas reações acontecem, por exemplo, aqui pela mudança de cor, né, ou até mesmo pela textura, porque quando a gente tem uma reação de oxirredução, o metal que tinha aquela aparência brilhosa, ele vai ficar opaco, por exemplo. No caso do ferro, né, essa opacidade vai ser trazida ainda pela formação de uma ferrugem que tem a característica de cor avermelhada. Mas no caso do alumínio, por exemplo, ele poderia estar brilhoso e quando eu tenho a reação de oxirredução para a formação da alumina, ele fica opaco. Então, são formas da gente perceber que um óxido foi formado pela alteração de cor da superfície do metal ou pela opacidade. Por fim, a última reação que a gente tem é a reação de neutralização. A reação de neutralização ela vai acontecer entre um ácido e uma base e vai produzir um sal. Então, um ácido e uma base, que são as duas funções orgânicas, né? A gente viu na última aula, vão produzir um sal, que é uma terceira função orgânica, e a água, que poderia se dizer que é uma quarta função orgânica, se considerada um óxido. Um exemplo, então, é a reação mais comum quando a gente fala de neutralização, que é a reação do HCl com o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Mais a água. Lembrando que a reação de neutralização ela pode ser uma reação de neutralização total ou parcial, tá? A gente tem que ter cuidado porque vai depender do quê? Da força das espécies que estão interagindo entre si. Então, se um ácido forte, uma base forte reagem entre si, eu vou ter uma reação de neutralização total. Mas caso uma dessas espécies seja fraca, talvez essa neutralização não seja 100%. Isso a gente vai ver mais para frente no conteúdo do módulo 2. Mas já adianto para vocês, a reação de neutralização, ela sempre acontece entre um ácido e uma base para a formação de um sal. Vocês perceberam que, exceto essa reação que ela acontece de ser 1 para 1 para 1 para 1, aqui, por exemplo, nós temos um ferro, que é um metal, então eu não coloco o número na frente, reagindo com 3 oxigênios e formando 2 Fe2O3. Aqui, nós também temos uma reação 1 para 1 para 1. Eu tenho uma espécie de cloreto de sódio reagindo com uma espécie de nitrato de prata, formando um cloreto de prata e um nitrato de sódio. Mas aqui eu tenho um ferro reagindo com 2 ácidos clorídricos, formando gás hidrogênio mais um cloreto de ferro. Aqui eu tenho 2 óxidos de mercúrio se decompondo em 2 mercúrios e 1 mol de gás oxigênio. O que a gente percebe? Que nem sempre as relações são 1 para 1 para 1 para 1, né? Não é porque eu tenho uma substância, por exemplo, composta nos reagentes, que eu vou ter a formação de 1 mol de cada substância simples do lado dos produtos. E isso a gente percebe como? Pela estequiometria de reação. A estequiometria de reação ela é o estudo da relação
quantitativa, então quantitativa é quantidade, entre os reagentes e os produtos em uma reação química. A estequiometria é o maior medo normalmente de vocês, porque a gente começa a entrar para a parte de cálculo, né? Mas aqui eu só vou trazer uma palhinha do que é a estequiometria e na próxima aula a gente vai resolver 10 questões, porque estequiometria a gente aprende resolvendo questão. O passo a passo para a estequiometria, ele é sempre o mesmo e é esse aqui, e se eu fosse tu eu anotava. Que o primeiro passo é escrever a reação. Normalmente ela já é dada na prova, então a gente não precisa se preocupar com isso. A gente vai balancear a reação química, identificar o par de substâncias envolvidas no que o enunciado da questão está nos pedindo, montar a regra de 3 e realizar as conversões das unidades necessárias. Isso aqui é o básico de estequiometria. Então, vamos para um exemplo de questão? Qual o número de mols de moléculas de oxigênio necessário para reagir com 5 mols de átomos de ferro? O primeiro passo, então, é escrever a equação química. A gente escreveu ali o ferro reagindo com o gás oxigênio, formando o Fe2O3. O terceiro passo é balancear a equação. Quando ela está corretamente balanceada, a gente percebe que a gente tem 4 mols de ferro reagindo com 3 mols de gás oxigênio, formando 2 mols de óxido de ferro. Os metais, a gente pode fazer um adendo, tá? Porque tem locais que vão colocar o número de mol na frente e tem locais que não vão colocar porque dizem que o ferro é difícil de mensurar a quantidade de mols que reage. Mas para as provas, tanto da URGS quanto do Enem ou de vestibulares no geral, a gente sempre vai colocar o número de mols que reagem na frente desta substância. Então, nesse caso, eu tenho 4 ferros reagindo com 3 gases oxigênio, formando 2 óxidos de ferro, beleza? Qual o próximo passo? Eu quero saber quantos mols de O2 são necessários para reagir com 5 mols de átomos de ferro. Então, se na reação inicial, né, na reação certinho, tem 4 mols de ferro para 3 mols de oxigênio, para 5 mols de ferro, eu preciso quantos mols de oxigênio? 3,75 mols de oxigênio. Prestem muita atenção nesse fato de que aqui a gente coloca realmente o número de mols na frente do metal, tá? Porque está sendo pedido no enunciado da questão para a gente relacionar o ferro também. Então, sempre lembrem que, apesar de ser metal, quando a gente fala de substâncias metálicas é um pouco mais difícil de quantificar. No caso das seções de estequiometria, para as provas que vocês irão realizar, a gente sempre coloca o número de mols na frente do metal também. Beleza? Nessa aula, por hoje, é isso. Eu espero que tu tenha gostado. Esse aqui foi um resumo sobre as reações químicas, mas é bastante útil para a gente começar a entender. A próxima aula a gente vai falar sobre estequiometria de reação com 10 resoluções de questão. Beijo, tchau!